Ok, Anthony. Vamos nos ocupar agora de um outro problema. Por isso, fechamos esta imagem. E selecionamos este outro par de noivos. Ok, como é que está esta imagem? Está também um pouco escura. Está também um pouco escura, mas agora temos uma solução mais rápida, porque te mostrei a ferramenta Levels no preto e branco. Mas isto funciona muitíssimo bem, também com uma imagem a cores. Assim, organizamos um pouco a imagem no monitor e deixamos espaço para os nossos níveis, ok? Como é que fazemos esta regulação agora? Talvez trabalhando sobre a parte escura e também sobre os tons médios. Exato. Assim, regulamos os tons médios e depois damos algum contraste à imagem, ok? Sim. E assim vamos melhorá-la. Mostro-te agora a pré-visualização, ok? Sim. Completamente diferente, não é? Porque antes parecia quase ao pôr do sol. Sim, ou seja, na realidade é sempre ao pôr do sol, mas assim temos a possibilidade de a ver um pouco melhor, ok? Talvez porque não havia luz suficiente para o fotógrafo, mas o suficiente para nós, para melhorá-la um pouco. Sim. Ok, então, quando olhamos para a imagem aclarada, notamos que há qualquer coisa que nos incomoda um pouco. Vês aquele caminhão ali ao fundo, Sim. que está estacionado ali? Muito bem. Então, há um sistema para eliminar as imperfeições, substituindo-as por outras partes da imagem. Ou seja, não nos devemos limitar a capturar imagens assim como estão e a fazer regulações muito refinadas. Podemos realmente pintar com os pixels na imagem. Pintar. Vou-te mostrar um pouco melhor o que significa Sim. pintar. Então deixemos um pouco em suspenso esta imagem. E vamos abrir uma outra. Ok. Mas, na realidade, não a abrimos. Criámo-la de novo. O Photoshop não só é capaz de abrir as imagens criadas a partir de um scanner ou uma máquina fotográfica, como também de criar imagens de raiz. Ok. Então vamos File, New, e abrimos esta caixa de seleção. Agora, onde diz Name, podemos colocar o nome do fecheiro. Ok. Neste caso, podemos chamá-lo de teste. Aqui podemos especificar a dimensão da imagem. Entre outras, tens uma série de dimensões predefinidas. São de papel, internacional, os formatos tipo A4, ou os formatos fotográficos, os formatos para web, ok? Ok. Ou podes tu mesmo especificar a definição. Neste caso, pode também ser melhor deixar este 570 pixels por 500. Como vês, voltamos sempre aos conceitos que vimos no início. Há uma dimensão, uma resolução, que está bem assim, e depois diz-se, tenho de criar esta imagem, que está vazia, o que é que coloco dentro? Um fundo branco. Mas não somos obrigados a escolher este. Há também uma cor que podemos aplicar ou até mesmo deixá-la transparente. Já que queremos pintar, então uma folha branca é o ideal, deixando o fundo branco. Aqui está. Esta é a nossa imagem. Ok. Ok? Então, pintar, como se faz? Existe uma ferramenta chamada Brush. Então, o pincel é apenas uma ponta, ok? Sim. Que podemos usar para pintar a partir da cor na forma de pixels na nossa imagem. Vamos à barra de opções. E com este cursor posso ter uma ponta mais pequena, em pixels, repara, 27 pixels neste caso, ou maior. Ok. Isto vemos-lo diretamente no ecrã. Tomemos uma dimensão média, um pouco maior. Ok. E vamos, para já, deixar a hardness em 100. Depois mostro-te porquê. E vamos pintar. Então a cor é obtida a partir desta definição do Photoshop, ok? O Photoshop tem sempre duas cores conservadas, que são a cor do primeiro plano e a cor de fundo. Okay? São simplesmente duas cores que são utilizadas por algumas ferramentas. Uma ferramenta como o pincel obtém a cor que vai usar a partir do primeiro plano, que é definido ali. Ok. Neste caso é um vermelho. Mas ao clicar sobre a cor, aparece um seletor de cores, Color Picker, ok? Como vês, esta caixa permite especificar, seja no modo gráfico, que é aquele que fazemos neste momento, seja no modo numérico, um certo tipo de cor, ok? Diz-me que cor devo colocar. Azul. Sim. Ok. Sim.
Observa, agora clico com o rato Uhum. e faço círculos de cor. Hum. É um círculo perfeito, não? Porque a forma do pincel é aquela. Mas na paleta dos pincéis encontrarás vários tipos. Repara. Existem também desenhos, tipo esta folha aqui. Ah, sim. Estás a ver? Oh. Bem, esta é mais uma coisa de gráfico, talvez. Voltemos ao nosso pincel. Com a janela História, volto um pouco atrás, de forma que limpamos a folha. Tomemos um pouco o pincel normal. E além de fazer, obviamente, pontos individuais, arrastando o rato podemos desenhar. Uhum. Ok? Pode-se também alterar a matiz, ou seja, repara, esta é uma pincelada muito limpa. Ok? Vamos eliminar o que fizemos e alteremos a matiz trabalhando sobre a dureza. Neste caso, a nossa pincelada agora tem as margens mais esbatidas. Estás a ver? Mais Ah. suaves. Ok? Isto significa pintar com os pixels. Ok? Isto usámo-lo agora para... Para arranjar aquela outra foto. Sim, muito bem. Fechamos esta janela. Queremos guardar? Não. Não nos interessa. E voltamos daqui. Ok. Podemos fazer a amostragem dos pixels numa área de imagem e pintá-los numa outra. Isto é feito com uma ferramenta que existe desde as primeiras versões do Photoshop, que é a Clone Stamp, ok? A Clone Stamp, na verdade, clona, como diz o próprio termo, e captura uma área e copia numa outra área. Então, mostro-te primeiro a caixa de diálogo, porque aqui está também uma ponta do pincel. Repara. Assim, podemos determinar um diâmetro e uma dureza. Isto é, podemos ter cópias dos pixels mais ou menos esbatidas nas margens. Ok, portanto, deixamos esta definição em dureza média-alta e um diâmetro que pode ser também este aqui, para já está bem. Primeiro devo dizer ao Photoshop onde fazer a amostragem dos pixels que depois deverá copiar. Neste caso, queremos fazer desaparecer O caminhão. este caminhão. Então, de onde os vamos buscar? Bem, talvez mesmo ali onde já Sim, estão as outras árvores. então substituímos o caminhão por uma árvore. Sim. Assim, a primeira coisa que se diz ao Photoshop é onde ir buscar os pixels. Faz-se com Alt, tecla Alt. Sim. Quando carrego na tecla Alt, o cursor transforma-se num alvo. Então, obtenho dali os pixels, com um clique, ok? Em seguida, seleciono a área a copiar a partir dali. Assim, Alt-click. Alt-click. Ok, este deve estar ativo, alinhado. Hein? Assim, o cursor da amostragem seguirá o que usamos para pintar. Neste caso específico, seria melhor usar um pincel mais suave. Assim, é o desfocado sobre o fundo que mais se adapta a um pincel suave. Noutros casos, pelo contrário, será conveniente usar um pincel mais limpo, mas isto aprenderás com a experiência. Ok, fizemos tudo. A seguir, ampliamos um pouco a imagem. E vamos eliminar esta carrinha. Como vês, neste pedaço adiciono um pouco de erva. Posso acrescentar um pouco a árvore daqui. Uau. Alt-click. Genial. Então, deves estar atento a estas repetições que existem que nos dizem que foi utilizado o Clone Stamp. Por isso, está atento para não fazer sempre a amostragem do mesmo lugar. Se fizeres a amostragem um pouco a partir daqui e depois a fizeres de uma outra área, verás que as repetições desaparecem. E digamos que a irregularidade nos dá um retoque muito melhor. Parece-me que está perfeito. Viste? E só com alguns cliques.